Eu sou o candidato Francisco Ednelson de Amorim Silva, CPF 433-778-662, concorrendo a um cargo de professor de Educação Física, o número de inscrição 512-04-2521, público-alvo é aluno de 7º ano, e o tema é nutrição e atividade física. O tema da aula é nutrição e a atividade física. Nós vamos conhecer, então, o que você vai ser capaz no final de entender e reconhecer como os elementos integrantes do ambiente, adotando hábitos saudáveis de alimentação e atividades corporais e relacionando-as com os efeitos sobre a própria saúde e a melhoria de saúde, percebendo a possibilidade de desenvolvimento pessoal, valorizando um estilo de vida saudável através da alimentação e a prática de atividade física e exercícios físicos. Então, nós vamos falar aqui desse tema, né, para que você possa entender o que é saúde, né, e a nutrição para o seu desenvolvimento. A nutrição é a ciência que estuda as relações entre os alimentos e nutrientes ingeridos pelo ser humano e possível estado de saúde e doença. E já a saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de doenças, infecções e enfermidades. Quando isso, a qualidade de vida, ela vem, você vai perceber que é a percepção de uma pessoa sobre o seu estado físico, mental, psicológico e emocional, né? Já a atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. E já o exercício físico é uma forma de atividade física planejada, repetitiva, com a orientação de profissional, que vai desenvolver a resistência física e as suas habilidades, né? Então, nós vamos falar a respeito desse material, da atividade física, da qualidade de vida e da atividade física e exercício físico, tratando juntamente com a nutrição, que vai trazer um benefício. E essa avaliação será feita através de perguntas, né, do conteúdo, a respeito do conteúdo que foi tratado, com relação ao que você entende por saúde, né? Se você teve uma pequena apresentação do que é saúde, qual a diferença entre atividade física e exercício físico, o que você consegue diferenciar de um e do outro, o que um tem e o outro não tem, o que um pode fazer e o outro, e qual a importância da nutrição para ter uma saúde, uma boa saúde, o que você consegue compreender, e que alimentos ajudam em uma boa saúde. Isso é como será feita a avaliação, e percebendo que você vai reconhecer esses alimentos, né, integrando no seu ambiente, os seus hábitos de vida saudável, o que você vai precisar saber para poder ter uma vida saudável e melhorar a sua saúde. Assim você está entendendo como que a sua saúde será melhorada através da sua nutrição e a prática de uma atividade física que você precisa ter. Se você não tem uma prática de atividade física, justamente você precisa entender que para você ter uma boa saúde é necessário associar a nutrição com uma atividade física ou com exercício físico, e que alimentos do seu dia a dia, né, pode te trazer isso. Então, eu pergunto para você, o que você costuma comer durante o dia, se é algo saudável, no café, no almoço, na janta ou no lanche que você faz, né? E que se você pratica algum tipo de atividade, e qual é esse tipo de atividade que você faz. Se é uma atividade com frequência ou se é de vez em quando, e quantas horas você costuma praticar por dia ou por semana. Percebendo que tudo isso você vai montar um quadro individual
para ver o que te traz de benefício, qual a prática que você costuma fazer no seu dia a dia normal. Isso é o que você pode estar fazendo, e aí como você vai falar isso através, né, das perguntas que eu acabei de falar para você, né, você vai entender o que é saúde, qual a diferença entre atividade física e exercício físico, e qual a importância para a sua saúde, e quais os alimentos que você costuma ingerir durante o seu dia a dia. É isso aí. Vamos falar a respeito da aula de nutrição e atividade física. O que é saúde para você? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde quer dizer que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, quer dizer que se você não tem doença física, mas você tem algum problema mental, você não tem saúde completa. Isso é o que diz a Organização Mundial da Saúde. Para que você tenha uma saúde boa, é necessário você estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente, tá certo? Então, a nutrição, ela é a ciência que estuda as relações entre os alimentos e os nutrientes ingeridos pelo ser humano e possível estado de saúde e doença. Então, a nutrição, ela vem ajudar o aluno ou o atleta a ter uma saúde adequada para fins que ele possa estar competindo, que ele possa estar bem de saúde para conseguir é, êxito naquilo que ele faz. Caso ele não tenha uma boa alimentação, ele não vai conseguir se sobressair, porque vai faltar alguns nutrientes que são necessários. Ele precisa entender como se dá esse processo de nutrição na vida dele. Pois o ser humano precisa desses ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. E você, aluno, é necessário que você conheça, né, os alimentos que te traz potencial para você estar disputando, lutando e vencendo na sua vida. Com relação à atividade física, existe uma grande diferença entre a atividade física e exercício físico, né? A gente sabe que a atividade física, ela confunde às vezes com exercício físico. É uma dúvida comum. Elas parecem, mas não são a mesma coisa, porque há uma diferença bem grande entre a atividade física e o exercício físico, e vamos ver algumas dessas diferenças e suas características. Com relação à atividade física, é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Ou seja, é tudo aquilo que você fica parado sem estar se movimentando, ou seja, você se movimenta sem a preocupação de estar fazendo os gestos corretos, ou seja, você vai agir de acordo com a tua vida cotidiana. E é um movimento que você faz naturalmente, não exigindo grandes esforços, tá? Precisa ser acima do nível de repouso que você tem. Como, por exemplo, você vai caminhar, passear com o cachorro, subir escadas, lavar carro, brincar com os filhos, dançar, cuidar do jardim, entre outros. Então, esses são o grande exemplo da atividade física, ou seja, ela não precisa cumprir horário, não precisa cumprir regra, não tem ninguém para estar dizendo como é que você tem que fazer, você faz naturalmente aquela caminhada, aquele passeio com os colegas, aquele brincar na rua, sem compromisso de regra. Isso é a atividade física. Ela não exige grandes regras para brincar. Se você vai brincar, só tem que ter responsabilidade e cuidado na hora de brincar. Isso é a atividade física. Já trazendo para o lado do exercício físico, ela é uma
é uma forma de atividade física planejada, repetitiva, com a orientação de um profissional de educação física que visa desenvolver a resistência física e as habilidades motoras. Já que no exercício físico ele já é mais complexo, o atleta ou o aluno ele precisa cumprir um horário, lá vai ter uma atividade planejada, que alguém planejou, repetitiva, e que precisa da presença de um profissional de educação física para que essas atividades sejam desenvolvidas. E essa atividade não é qualquer pessoa que pode estar executando com você. Precisa ser um profissional habilitado, né, que faça parte de um conselho regional de educação física, assim ele está de forma habilitado para exercer essa profissão. O exemplo do exercício físico é como, por exemplo, a natação, a musculação, as lutas marciais e outras, como, por exemplo, nas academias, as danças, os movimentos feitos nas academias, elas são todas direcionadas, elas são planejadas com um profissional de educação física. E na academia, seja ela na musculação ou mesmo na natação, elas seguem horários determinados, elas têm um profissional e elas têm regras para serem seguidas. Isso é o que diz o exercício físico. Por isso, a gente tem que entender que o exercício físico ela é uma atividade de orientação profissional. Precisa de um profissional habilitado para estar, você estar exercendo o exercício físico, certo? E tudo que você ouviu aqui foi com relação à nutrição e à atividade física. Agora, qual a diferença da atividade física para o exercício físico? É bem claro que o exercício físico necessita da presença de um profissional habilitado para exercer. Já a atividade física, ela não necessita de um profissional para estar exercendo essa, essa, essa atividade. E a nutrição é que vai trazer o grande desenvolvimento para que você possa estar é, fisicamente bem para poder exercer e realizar essas atividades que serão ministradas no decorrer dessas aulas, como você vai poder presenciar o que está sendo colocado para você. É isso aí.